E aí galera, espero que todos estejam bem. A partir de agora, estamos iniciando nosso primeiro podcast da disciplina de ensino em português. Uma disciplina que é ministrada pela diva professora Larissa Santana. E para começar em alto estilo, vamos falar hoje sobre o tema as relações entre fala e escrita se dão de contínuo. E para nos ajudar a entender esse tema, 4 participantes responderão algumas indagações. São eles: Edila Maria, Graciane Rocha, Marcelo Moura e Isael Teles. E a nossa primeira pergunta, então, será dirigida para a nossa amiga Edila Maria. Então, Edila, gostaria que você pudesse explicar um pouco sobre como esse princípio entre a oralidade e a escrita. O princípio entre a oralidade e a escrita se dá através do processo da formação humana. Aí tem a questão relacionada à oralidade, na qual observa-se, que a oralidade ela é o ponto, digamos que seja o ponto de partida para que tenha, na verdade, uma compreensão da escrita. Ótimo, Edila. Muito interessante suas indagações. E agora perguntamos para nossa querida Graciane Rocha, a menina que é uma gracinha. Então, Graciane, você poderia nos dizer algumas habilidades que são encontradas na BNCC relacionadas a esse mesmo princípio? Bom, uma das habilidades que está contida na BNCC na área da língua portuguesa, que vem ressaltar um pouco esse princípio, posso citar a EF03LP22, onde vai dizer que planejar e produzir em colaboração com os colegas telejornal para o público infantil com algumas notícias e textos de campanhas que possam ser repassados oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa, a organização específica da fala nesses gêneros e o texto, o assunto, finalidade do texto. Bom, essa habilidade ela vem ressaltar um pouco sobre a questão dessa oralização da escrita, Os alunos eles podem, a partir desse gênero, eles podem criar um roteiro de escrita repassados para o papel, no caso, e depois transformar em uma oralização, em transmitir essa escrita a partir da oralização, Eu creio que essa habilidade ela vem exemplificar esse princípio que está sendo abordado nesse podcast. Muito bem, Gracinha. Muito obrigado. Dessa vez, a pergunta é para o nosso querido menino Marcelo Moura. Então, Marcelo, você poderia nos dar alguns exemplos de produções textuais, sejam orais ou escritas, que exemplifiquem esse princípio? Então, podemos exemplificar as produções textuais, seja ela oral ou escrita, de diferentes formas. Por exemplo, ao narrar fatos cotidianos, seja de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica, comentar e indicar diferentes produções culturais por meio de resenhas ou playlists comentadas, descrever, avaliar e recomendar ou não um game em uma resenha, gameplay ou vlog, escrever verbetes de curiosidades científicas, sistematizar dados de um estudo em um relatório ou relato multimediático de campo, divulgar conhecimentos específicos por meio de um verbete de enciclopédia digital colaborativa, relatar fatos relevantes para a comunidade em notícias, cobrir acontecimentos ou levar dados relevantes para a comunidade em uma reportagem, expressar posição em uma carta de leitor ou artigo de opinião, denunciar situações de desrespeito, aos direitos por meio de fotoreportagem, fotodenúncia, poema, microroteiro, enfim, dentre outros, muitos outros que podemos citar. Muito bem, nosso menino de ouro. Realmente muito diversificada essa área. E agora, para fechar a rodada, a pergunta é para o nosso garotão Isael Teles. Então, Isael, como trabalhar esse princípio da fala e da escrita em sala de aula?
Bom, o trabalho com a língua na sala de aula é mais estudado como língua escrita, ou seja, a escola trabalha mais a língua escrita do que propriamente a língua falada, mas é a língua oral que é mais comum no cotidiano. A criança já entra na escola falando, né? Ela já traz de casa a língua materna, que é influenciada ali pela família, pelos meios em que vive. E a sua língua, que é a língua materna, influencia diretamente na escrita, né? Principalmente no período inicial de alfabetização. É um documento necessário para entender essa relação entre a fala e a escrita na sala de aula é a BNCC. O professor deve levar à sala de aula situações reais do uso da língua. Isso vai incentivar a criança a escrever. Deve deixar os alunos escreverem de acordo com suas possibilidades. Claro que nesse período de alfabetização, os alunos vão sofrer muita influência da sua língua materna, né? Isso vai ficar explícito na sua escrita. O professor deve mostrar aos alunos que na produção de um texto, eles devem pensar em pelo menos resposta para 3 perguntas. Quem escreveu, qual é o objetivo e quem vai ler. O professor deve incentivar isso até o aluno desenvolver autonomia, né? Desenvolver uma reflexão autônoma. O professor pode sugerir que as crianças troquem entre si os textos que fizeram. Isso irá ajudar na reflexão das crianças sobre a escrita. Quando a criança tiver o contato com o texto do colega, ela vai passar a identificar palavras diferentes, até mesmo erros gramaticais, que já é possível a criança identificar. E a fala, né? Como trabalhar a fala na sala de aula? Bom, o professor deve aprofundar as experiências iniciadas na educação infantil e na família. O professor deve promover discussões, até mesmo de assuntos, né, que não são tradicionalmente tratados na sala de aula. O professor pode promover essas discussões, pode incentivar os alunos a fazer argumentações e estimular as crianças a escutar, prestar atenção e comentar o que o colega falou. Show, meu garotão! Nosso querido Isael Freire, podemos chamar assim. Muito bem, muito obrigado a todos os participantes. Agora estamos encerrando o nosso podcast por hoje. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!